O São Paulo Futebol Clube teve uma mudança gigantesca, mas gigantesca mesmo, no momento em que Rafinha, o Cabron, chega no São Paulo e ele determina que acabou o discursinho de tá tudo errado, terra arrasada, aqui o São Paulo é isso mesmo. Acabou a festinha da negatividade, acabou esse momento no São Paulo de ficar ali com vitimismo, de ficar colocando que o São Paulo só tem problemas. O São Paulo foi a campo contra o Flamengo, ignorando problemas extra-campo para jogar futebol, onde jogaram apenas 11 contra 11 e mais 5 reservas que entraram, e aí o São Paulo fez frente, jogou de igual para igual, saiu como um homem com a vitória, tudo de cabeça erguida. É isso que o Rafinha quis dizer. Esqueçam muleta pra ficar dando desculpinha quando nada dá certo. O São Paulo é gigantesco, o time é excelente e agora vem com novos reforços aí. De última hora chega uma notícia muito bacana sobre reforço e mudanças, mais mudanças que vem no Tricolor Paulista. Então eu vou atualizar de tudo que tá rolando, todas as últimas notícias, tem até notícia do Alisson do São Paulo Futebol Clube, tudo o que você precisa saber. Lucas Ramon, quero atualizar sobre Danielzinho e o que tem pra falar de São Paulo. Fiz um compilado e separei tudo, vai ser um vídeo muito top. Então, chega nesse likeão pra dar aquela moralzaça no vídeo, você que está comemorando a vitória, e venha comigo, faça parte desta família que só cresce. Vamos juntos nessa toada que o São Paulo é muito grande, o São Paulo é pra frentex, é pra cima mesmo. O São Paulo foi no Morumbi, que é a sua própria casa, pegar o Flamengo, onde o Flamengo conseguiu impor o seu jogo no primeiro tempo, né? O São Paulo se retrancou como era esperado devido à zaga que foi montada, 3 zagueiros, mais o Enzo Dias, colocou 3 volantes ali, o técnico Hernan Crespo, e aí o São Paulo ficou à mercê da boa vontade do Flamengo. O Flamengo tinha o jogo na mão, inclusive ele estava ali tocando bola fácil até que uma coisinha mudou, a confiança, foi somente a confiança. O Mike lança pro Luciano, o Luciano entra ali, dribla o zagueiro, chuta e quase faz o gol. Ali o Flamengo percebeu, opa, tem um time ali do outro lado. Só que o São Paulo também percebeu, e era isso que o Rafinha queria dizer, era isso que tinha que acabar. Tanto o presidente Harry Macis quanto o Rafinha, o novo coordenador aí, o mais cargo do que só um coordenador técnico, mas o novo manager aí, o Rafinha, o cara que chegou no São Paulo para ser um gerentão ali entre diretoria, jogadores, técnico, ele tá no meio do fogo ali. O Rafinha pediu para cessar o vitimismo, acabou com o discurso de derrota, salários atrasados, campeão com salário atrasado, sim. Esse é o Rafinha e tudo que ele trouxe de mudança para o time de São Paulo. No estalo de dedo, acabando de chegar, ele já muda a mentalidade. E aqui eu quero abrir um parênteses para também dar uma defesa ao técnico Hernan Crespo. Não é o trabalho dele em si. O trabalho para mim ainda segue cheio de dúvidas, cheio de problemas, ainda falta repertório, tudo. Daqui a pouco eu falo do Crespo com mais detalhes. Mas o Crespo, quando ele foi perguntado na coletiva a respeito dos 45 pontos, porque ficou muito feio aquele discurso. O discurso ele ficou horroroso. Como assim 45 pontos antes de começar o campeonato? Quanto mais você vai desvalorizar o seu time, desvalorizar sua torcida, seu campo, sua história. Não existe isso de 45 pontos. Quando o São Paulo pega o melhor time do Brasil e ganha, aí os caras perguntam, e agora, Crespo, só falta 42? E o Crespo volta atrás, dá a risadinha amarela, com todo o seu caráter, que o Crespo é um cara de caráter, um cara maravilhoso, e ele fala, não, veja bem, não é isso, não é pelo 45 pontos, eu disse aquilo para blindar o elenco. Blindar é não colocar pressão em cima do elenco. Então até aquela fala horrível, repugnante, acaba tendo um pano quente passado e dá para esquecer aquela fala dos 45 pontos, porque aquilo não tem cabimento nenhum, e o próprio Crespo percebeu, o próprio elenco percebe ao chegar contra o Flamengo e ganhar o jogo. E ganhou, não tinha 2 jogadores expulsos do Flamengo, não. Eram 11 contra 11, onde o São Paulo fez frente, onde o São Paulo foi muito melhor com a dupla Danielzinho e Marcos Antônio, onde o São Paulo com Caleri e Luciano foram melhores do que Pedro e Plata, do que Pedro e Carrascal. Fomos melhores. O São Paulo jogou melhor.
O lateral direito Varela não jogou a bola do Mike. O lateral Alexandro da Juventus, Brasil, Flamengo, não jogou mais que o Enzo Dias. Então onde que tá? Nossa, o São Paulo acabou. Terra arrasada. Isso precisa acabar imediatamente e aparentemente acabou. Agora o São Paulo, por ganhar do Flamengo depois da chegada do Harry Macis e do Rafinha, o São Paulo não muda ninguém do elenco, ele vira uma chave, o técnico é outro, o time é outro, a confiança é outra e agora para pegar o Santos, o São Paulo passa de azarão rebaixado no Paulista para favorito a ganhar do Santos, do Primavera e também da Ponte Preta. O São Paulo passa de time rebaixado a favorito a ganhar os próximos 3 jogos no Paulistão. Então sim, era a confiança que faltava. Os salários seguem atrasados, tem problemas ainda. Agora, quando entra em campo, não existe Rafael, Luciano, Crespo. Esse ano aqui vai ser muito difícil. Não, depende só de vocês para não ser difícil. Depende do Crespo, do Luciano, do Rafael, do Caleri, do Marcos Antônio. É isso mesmo. Então o São Paulo vai muito bem. E a mudança do time do São Paulo com o novo presidente Harry Macis, ela é tão gritante, ela é tão grande, que o Flamengo bate o pé e quer levar Marcos Antônio. E o São Paulo, ele fala, você quer levar? Não tem problema. Eu quero 155 milhões de reais. Foi neste tom, foi neste nível. Quer levar? Pode levar. Custa 155 milhões de reais. Se for com essas cifras, até o torcedor São Paulino não vai achar ruim. Porque o Marcos Antônio hoje é um baita jogador indiscutível, baita jogador, um motor, um cara que joga mais que os outros mesmo. Ele joga, ele sai pro jogo, ele mesmo que ele não faça uma partida muito boa, muito técnica, ele não para de correr, ele não tem medo de jogar futebol, ele toca pra frente e dá condição pra receber de volta porque ele pensa, eu não tô aqui de coadjuvante, eu não tô aqui de espantalho, de enfeite, eu tô aqui pra criar jogo, eu tô aqui pra jogar bola. E é isso que o Marcos Antônio faz. Então ele ganhou o torcedor São Paulino e ganhou até o coração dos flamenguistas que o querem lá. Só que o São Paulo, que tem sim problema financeiro, não dá pra ignorar o histórico de Casares, Leco, Aidar, existem problemas financeiros. Quer comprar o cara por 155 milhões? Acho válido, acho justo, compre. E o São Paulo pega alguém da base, pega lá o Matheus Ferreira, pega lá o Negruti, pega Pablo Maia, Bobadilha e se vira. Vai ter que dar um jeito. Vai pegar alguém da base e mais 2 que estão prontos no time e vai colocar. Agora, você pega 155 milhões e coloca na dívida para amortizar, é ótima notícia. É claro que é. Se o São Paulo tivesse feito um pingo disso aí com o Casares, o presidente mais lixo da história do São Paulo, vendendo a equipe de base com essas cifras. Matheus Ferreira, como que era lá? Matheus Alves. 150 milhões. O Lucas Ferreira, 150 milhões. O William Gomes, 200 milhões. Se tivesse feito isso, teria vendido também e teria colocado uma fortuna no bolso. Então agora nós podemos perder o Marcos Antônio, mas se perder agora, até o São Paulino não vai achar ruim não, porque a grana vem alta pro time do Tricolor Paulista, é coisa boa sim. Danielzinho chegou no São Paulo vindo do Mirassol, que foi a sensação do Campeonato Brasileiro do ano passado, né? Não foi campeão, mas ele foi um dos times sem estrutura, sem investimento, sem elenco que mais jogou bola. E o Danielzinho, ele era também o capitão lá do Mirassol. O São Paulo, de maneira muito perspicaz, muito hábil, foi lá enxergando o scout e trouxe Danielzinho. No mesmo passo que a gente fala mal das contratações de Nicão, de Orejuela, de Galopo, nós temos que também enaltecer quando merece. O Sabino, ele chega no São Paulo de graça. E ontem, e não só ontem, hein, ele vem sendo o melhor zagueiro do São Paulo. Dória, contratado, não joga a bola do Sabino por enquanto. Tolói, seleção italiana, nem metade do Sabino. Ferrarese, Grupo City, 22 milhões, nem a metade do Sabino, nem metade. Alan Franco custou 14 milhões, hoje está pior que o Sabino. O Arboleda eu acho que ali é pau a pau, os dois são realmente dois monstros, maravilhoso. Então a contratação do Sabino merece elogios. E quando eu olho pro Danielzinho, aí não é elogio. Aí tem que colocar multa rescisória alta, porque o Danielzinho é um primor. O Danielzinho, ele chegou no São Paulo como se ele fosse o capitão do São Paulo. Ele chegou no São Paulo de crise institucional, de mudança de diretoria, ele não colocou desculpa, ele não colocou dúvida, ele chegou e correu mais do que os outros. Criou jogada, o gol de cabeça que sai do Tapia contra o Corinthians é um cruzamento clamoroso do Danielzinho. O Danielzinho, depois desse cruzamento, ele continua sendo voluntarioso em todos os jogos e agora ele faz um gol contra o Flamengo
o gol da virada. O Danielzinho não é normal, nem ele, nem o Marcos Antônio. Eles são monstros, eles são formidáveis, eles são excelentes. E se você colocar o meio campo de Eric Pulgar, colocar ali o De La Cruz e colocar o Jorginho, vou falar do Flamengo, e você coloca nesse mesmo meio campo Danielzinho e Marcos Antônio, o nosso é melhor. O Arrascaeta destoa, concordo. O nosso é melhor. Essa dupla de volantes que o São Paulo descobriu aí, ela é linda de ver, ela é maravilhosa. E o São Paulo tem ouro nas mãos. Se souber trabalhar Danielzinho e Marcos Antônio, nenhuma dupla no Brasil é melhor do que esses dois caras aí. Então Danielzinho e Marcos Antônio já é muito realidade, porque foi o melhor do São Paulo na temporada passada. Não precisa ficar batendo na mesma tecla. Danielzinho, que grata surpresa, que contratação genial, que contratação estupenda, formidável, maravilhosa. Seja muito bem-vindo e obrigado por ser quem você é. Obrigado por essa qualidade toda, hombridade, demonstração de ímpeto incrível. Gigante, gigantesco, e faz o gol da virada. Que coisa maravilhosa, cara. Também quero dar os parabéns pro Enzo Dias, né? Que caramba. O Enzo Dias, olha, eu me arrependi aqui, hein? Tá me calando todos os dias. Falei que era um jogador quadrado, grosso, sempre achei grosseiro, tá? Jogando cruzamento na cabeça, dando assistência, desarmando igual o Josué, parece o Josué desarmando, tira fácil ali a bola dos atacantes, aí vai pra frente, não perde na velocidade, cruza na cabeça. Que isso? Quem é esse Enzo Dias aí que voltou de uma cirurgia da Argentina, sendo um dos melhores laterais do Brasil? Está maravilhoso, sim. Parabéns, Enzo Dias. E parabéns pro Crespo, que eu não vi assim muito... nossa, o desenho tático do Crespo é maravilhoso. Não, deu certo. Tomara que continue dando certo. Só que esse Crespo aí, sem chorar, sem derrotismo, sem vitimismo, sem ficar falando que a diretoria foi embora, sem essa palhaçada de perder pra Portuguesa em casa tomando 3 e achar que isso tá normal. Perder pro Mirassol tomando 3, achar que tá normal, não estando. O Crespo que apareceu ontem, esse novo Crespo, agora que deve uma satisfação pro Rafinha, aí tá lindo de ver. Esse aí também tá de boa, não tô fazendo um elogio não, mas tá melhor. Sabe? E o Luciano segue sendo decisivo e acaba encaçapando um gol ali importantíssimo. Jogou bem contra o Flamengo, jogou muito bem, foi grande. Tomara que siga assim o resto do ano pra garantir a vaga de titular. O São Paulo deu certo ontem, foi tudo muito bonito de ver. Parabéns pro São Paulo. Graças a Deus o São Paulo começa ganhando. Não é pela vitória, não é pelos 3 pontos, é pela confiança que vai dar agora pro resto da temporada. Olhar pro Flamengo e essa vitória que nós tivemos nos coloca num patamar de pegar o Santos e falar, eu sou favorito. De pegar o Botafogo e falar, eu sou favorito. Pegar o Vasco, pegar o Grêmio e falar, eu sou favorito. Eu ganhei do Flamengo. É isso que tem o impacto da vitória de ontem. É um peso de você parar com a palhaçada. Parar, crise, medo, São Paulo acabou, rebaixado, acabou. Não tem desculpa, são 11 contra 11, sexto jogo do São Paulo com zero contusões, não tem lesionados no São Paulo mais, em 6 jogos, faz tempo que não vemos isso, e nós tivemos, além da mudança de presidente, além de ter chegado o Rafinha, além dos caras que chegaram aí, nós tivemos uma mudança geral no departamento médico, e isso tem que ser enaltecido, isso tem que ser dito. É um outro São Paulo que agora respira ares de esperança, é um São Paulo que agora respira ares que podem dar super certo, e para isso o São Paulo também vai pro mercado e ele tenta agora trazer aí o Lucas Ramon, lateral direito, que é do Mirassol. O São Paulo tem um pré-contrato assinado com o Lucas Ramon. E aí então ele já é nosso. Só que ele não pode vir ainda, porque o contrato dele com o Mirassol acaba em março. Então ele não está sendo utilizado pelo Mirassol, hein? Então em março o São Paulo pode pegar o cara de graça, lógico, trazer para cá, colocar para jogar. Mas o São Paulo está em janeiro, vai entrar fevereiro agora, e o São Paulo não quer esperar até março. Então o São Paulo fez uma proposta, o Mirassol pediu uma grana, o São Paulo não quer dar uma grana muito alta e pediu pro Mirassol liberar, vou dar uma graninha aqui, tá pedindo. O São Paulo deve conseguir tirar o Lucas Ramon do time do Mirassol até a semana que vem e já inscrevê-lo para jogar Paulista, Brasileiro, tudo que começou agora. O São Paulo, pelo que eu tô sabendo, vai ter que pagar R$1,5 milhão para antecipar esse mês aí, né, mês, 2 meses, do Lucas Ramon. Eu acho que o valor, ele não é nenhuma exorbitância. R$1,5 milhão pra gente aqui é muito, mas para um time que fatura 1 bilhão por ano não é muito, né? O São Paulo tem dívidas, ele tem problemas, é claro, mas o São Paulo está entrando no eixo. O presidente Harry Macis,
ele determinou que ele vai quitar os salários atrasados. Então os jogadores terão um aumento salarial, que é para pagar o resquício dos 2 meses atrasados, e ele não quer mais ter atrasos. Então, para isso, o São Paulo tira o pé do acelerador em relação a contratações, não está indo no mercado pagar grana alta por reforço, não. O São Paulo, pelo contrário, ele valoriza seus jogadores, tem a folha salarial um pouco reduzida. Essa folha salarial reduzida tem que ser quitada em dia, tem que ter os vencimentos pagos em dia. E aí o São Paulo é somebody love, tem que fazer com o que tem aí. Quer reforço? Quer 4, 5 reforços? Vai na equipe de base. Harry Macis está fazendo um trabalho incrível. Tomara muito que continue assim. E agora com a chegada do Rafinha também, que seja feliz e que o caminho tá bom, hein? Tá bem desenhado. O que eu tô sabendo também é que o dinheiro da venda do Rodriguinho pro Red Bull é o que vai fazer o São Paulo quitar as dívidas com o elenco. Então também estamos num caminho legal. E o Alisson teve um caso muito curioso aí, que ele foi embora pro Corinthians, né? E aí chegou lá, o Corinthians não pagou o cara. E aí ele voltou e o São Paulo meio que encerra as negociações com o Corinthians, depois do Corinthians afirmar pro São Paulo que não vai pagar. O São Paulo ia tomar um calote, aí o São Paulo coloca uma determinação que é assim, ó, só vai sair quando pagar. E aí o Corinthians não paga, enrola, e quando o Corinthians é perguntado, ele fala, realmente eu não vou pagar. Então o São Paulo pega o Alisson de volta. O Alisson, ele quis ir embora. Falou aí abertamente para quem quisesse ouvir que ele queria ir embora. Pedido do Dorival Júnior. O Dorival falou também, queria o cara lá. Aí o cara volta pro São Paulo agora como um jogador que está a fim de jogar no Corinthians, no rival. Ficou muito ruim pro Alisson, ficou muito feio. Então o São Paulo pode agora liberar ele de graça pro Corinthians, que o Corinthians ainda quer o cara, e se não liberar pro Corinthians, o São Paulo vai tentar a recolocação dele no mercado. Então o São Paulo, se não conseguir vender o Alisson por aí, ele vai pelo menos tentar emprestar o Alisson para algum time, naqueles mesmos moldes que o Corinthians pagaria, mas com algum outro time que pague isso, até porque o Alisson, ele perde um espaço muito no São Paulo. Hoje, se o Marcos Antônio acabar indo para o Flamengo contratado, não tem cabimento também você pegar o Alisson e colocar no lugar do Marcos Antônio. Além dele não ter se encontrado com o trabalho do Crespo depois da contusão que ele teve, ele é um jogador que não quer mais ficar aqui. Ficou ruim de verdade. O Crespo, quando perguntado sobre o Alisson na coletiva, o Crespo ele dá aquela de cavalheiro, né? Um cara elegante que ele é, cavalheiro, gentil. Ele fala, não, vamos abraçar, jogador nosso. Mas claro que o Alisson não vai jogar no São Paulo, não vai jogar com o Crespo e nem merece também. Primeiro porque não entregou em campo. Segundo porque no primeiro aperto quis ir embora para um time rival, pouco se lixando porque o São Paulo tinha de história com ele. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, chega nesse likeão aí. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!